Talvez hoje você está passando por um deserto tão difícil, e é um deserto que você acha injusto porque você não provocou ninguém, você está sendo perseguida com mentiras, com calúnias que se levantaram contra você, e talvez você esteja se perguntando para o Senhor. Você olha as pessoas ao seu redor, elas estão bem, elas estão prósperas, e você está lascado. Se for o seu caso, esse vídeo é para você. Quando a gente está passando por um deserto, quando a gente está passando por uma temporada difícil, uma estação que o Senhor está quieto, que o Senhor permite que as coisas ruins aconteçam, que as pessoas se levantam contra a gente sem motivo nenhum, que tem perseguição, tem calúnia, tem mentira, tem pessoas falando mal de você, a gente começa a se perguntar: Senhor, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não vai fazer nada? Que o Senhor vai deixar eu penando aqui nessa situação e o Senhor não vai fazer nada? Eu passei por isso e foi muito difícil, eu confesso pra vocês, porque quanto mais as pessoas me perseguiam, quanto mais as pessoas se levantavam contra mim, mais eu via que ninguém ao meu redor se importava e eu não via uma saída. Ninguém que poderia me ajudar me ajudava e eu não via uma saída. Só que o que eu não sabia é que o Senhor estava moldando o meu caráter. Muito parecido com isso, temos a história de Davi. Davi foi um rapaz ungido muito novo para ser rei de Israel, mas diferente do que nós seres humanos pensaríamos, ele demorou muitos e muitos anos para assumir o chamado, o propósito, o cargo para qual ele foi levantado. Primeiro, Davi sofreu as perseguições de Saul, que moldaram o caráter de Davi, até que ele estivesse pronto para chegar no trono do rei. E isso pode parecer muito injusto, mas o Senhor é soberano. Nós não podemos dizer para o Senhor assim: olha, Senhor, me molda assim, porque eu acho que é melhor, eu aguento mais, para mim é melhor, né? Talvez eu não aguento passar pelo fogo, então deixa eu só ficar aqui e tal. Mas o Senhor, ele é soberano. E por ser soberano, é ele que manda na nossa vida. Mas ele é tão bom, mesmo ele sendo soberano, que ele não deixa a gente passar por nenhuma circunstância que não seja para o nosso bem, desde que nós estejamos posicionados nele. A primeira coisa que o Senhor me mostrou quando eu estava passando por essa situação foi que ele vê. Saiba que ele vê cada mentira que foi inventada sobre você, ele vê cada fofoquinha, cada veneninho que foi solto sobre você, que influenciou pessoas, ele vê. Mas ele usa isso para o seu bem. Se você entender que você não precisa se defender, você não precisa lutar, você não precisa pegar e mostrar para as pessoas que você tá certa e o outro tá errado, porque nós temos um defensor, um advogado fiel, que no tempo certo, depois que ele usar essa situação para moldar dentro de nós o que ele quer moldar, ele vai parar a fofoquinha, a mentira, a calúnia, porque quando o Senhor quer, até o inimigo trabalha a nosso favor. E entrando nessa parte do inimigo, que o Senhor me mostrou. Muitas vezes, quando nós estamos passando por isso, uma calúnia, uma difamação, um período difícil na nossa vida, que as pessoas têm se levantado contra nós temos um problema como ser humano, e eu digo por mim também, que nós pegamos raiva da pessoa, quando na verdade é o inimigo das nossas almas, que está usando as feridas daquela pessoa e fazendo com que aquela pessoa nos inveje, nos odeie, pegue raiva da gente, mesmo a gente não fazendo nada. Um dia eu passei por uma situação assim, e o Senhor me mostrou que existe um espírito de inveja. Assim como aconteceu com Davi, Saul foi tomado pelo espírito da inveja sobre Davi. Ele não queria sentir aquilo, porque muitas vezes ele falava: meu filho Davi, vem em paz, eu não vou te matar mais e tal, mas ele era tomado pela inveja e queria matar Davi. E quem tem esse ódio da gente, quem tem essa raiva da gente, é o inimigo das nossas almas. Então, talvez hoje você está passando por essa situação e o Senhor está dizendo para você assim, ó: não deixa o inimigo colocar essa raiva por essa pessoa.
Sabe, não deixa o inimigo fazer uma ferida em você, porque ele vai usar essa ferida contra você. Faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta, conta para Deus tudo o que você tá passando, porque o Senhor quer ouvir de você, Ele vai tirar esse peso de você, Ele vai tirar essa amargura de você e repreende esse demônio, esse espírito da inveja que tem feito essa pessoa ter inveja de você, mesmo que ela não queira, mesmo que ela nem saiba por que ela não gosta de você, mas ela simplesmente não gosta. Isso também serve para nós. Muitas vezes a gente tem alguma pessoa que a gente não gosta e nem sabe por que não gosta. Muitas vezes você olha uma pessoa e todo mundo tá contente por ela estar vivendo algo bom, mas dentro de você, você não tá contente, você não sabe por quê. Você está sofrendo influência do espírito da inveja. O inimigo acessou alguma parte ferida sua, que talvez não teve aquilo, não teve aquele amor, não viveu aquela situação, e ele tá te influenciando a ter inveja e não gostar daquela pessoa. Então hoje, eu te convido a fazer essas duas coisas. Primeiro, entra no teu quarto, conta pra Deus tudo o que você tá passando, essas injustiças, conta pra Ele tudo mesmo, tá? Cada detalhe, e depois você repreende esse espírito da inveja que tem influenciado fulano de tal, que tem influenciado vizinho, parente, sogra, sogro, cunhada, irmão, eu não sei quem é. E também repreende em nome de Jesus esse espírito da inveja que tem influenciado você, através dessa ferida, a não gostar de fulano sem motivo nenhum, a não gostar da felicidade de alguém sem motivo nenhum. Porque quando a gente vê uma pessoa sendo feliz, recebendo algo e dentro de nós algo se incomoda, não é um bom sinal. Não é algo que Deus queira que nós sintamos, né? Então, pede para Deus tirar esse espírito de inveja, essa influência maligna que tem soprado nos teus ouvidos ou que tem soprado no ouvido de outras pessoas e tem feito você sofrer. E saiba de uma coisa, o Senhor vai usar, mesmo que seja essa inveja das pessoas, para o teu bem, para moldar o teu caráter, para mostrar, para preparar você para viver a bênção que Ele já te prometeu. Assim como foi com Davi. Saul só foi morto quando Davi estava preparado para ser o rei de Israel. Então, quando na palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Ele está dizendo sim, é todas as coisas, mas você precisa estar posicionado no Senhor. O que quer dizer isso? É você fechar as brechas, é você parar de cair nesses pecados, é você também parar de falar mal dos outros, é você também parar de usar sua boca como arma para o inimigo, porque às vezes a gente vai fazer um comentáriozinho, a gente esquece que como filha de Deus a nossa boca tem um poder no mundo espiritual, a gente lança sementes. Então hoje, se você faz isso, pare de fazer isso, porque a partir do momento que você se posiciona, o Senhor age em seu favor. Ele molda o que precisa ser moldado, Ele te prepara para viver o que Ele prometeu, mas a gente tem que estar posicionado. Outra coisa também, ainda sobre o deserto. Muitas vezes nós estamos nesse deserto, que nós somos obrigadas a passar por ele, que o Senhor nos colocou através da atitude de outras pessoas. E quando a gente chega lá, quando a gente está passando por esses momentos, nós podemos conviver com pessoas que estão muito bem aparentemente. Pessoas que estão muito bem financeiramente, talvez o seu deserto seja financeiro. Você não tem como pagar suas contas, você está comendo o necessário, comprando o necessário, comendo o que dá, e tem uma pessoa do seu lado vivendo arrochado, sem precisar pensar no que gasta e o que não gasta. E nessa história, o Senhor me deu a palavra de 1 Samuel 25, depois você lê, se você puder, se essa palavra está falando com você, onde fala sobre a história de Nabal, Abigail, e é uma história muito conhecida por Abigail. Mas o Senhor me fez olhar por um outro lado, a diferença entre duas pessoas que estão no mesmo deserto, Davi e Nabal. Nabal era um homem muito rico, só que ele era um homem rude e mau, isso diz no capítulo 25. Enquanto Davi estava precisando do favor, da ajuda de Nabal, a ponto de pedir para ele, porque ele estava no deserto, fugindo contra o perseguidor. Imagina só,
com vários e vários homens, centenas de homens, devia estar com fome, né? Precisava comer. E Nabal poderia ajudar eles, mas Nabal não quis ajudar eles. E aí o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, por que o Senhor me deu essa palavra? O que o Senhor quer falar comigo? E fiquei matutando, desde manhã, né? Agora de noite. E eu entendi o que o Senhor queria me dizer. Muitas vezes, quando a gente está no deserto, nós olhamos as outras pessoas ao nosso redor e vemos elas estando bem financeiramente e a gente mal. E a gente pensa assim, nossa, Deus está abençoando aquela pessoa e não está me abençoando. Nossa, olha só, aquela pessoa poderia me ajudar e ela não me ajuda. E aqui vai duas situações que o Senhor me fez viver na prática. Primeiro, tem pessoas que o Senhor não vai permitir te ajudar para que aquela pessoa não diga lá na frente que foi ela que te ajudou, que foi ela que te levantou. Para ela não jogar na tua cara ou te pedir uma lealdade eterna lá na frente. Tipo assim, eu te ajudei quando você estava ferrado, né? Agora você não quer fazer isso pra mim. Ou quando aquela pessoa estava ferrada, contando pra outra. Fui eu que ajudei ela, viu? Não, porque quem vai te levantar é o Senhor. Quem vai te abençoar é o Senhor. E se precisar, Ele vai usar sim pessoas, mas pessoas que não vão jogar isso na sua cara. Então, muitas vezes você olha ao redor hoje e pensa, nossa, fulano poderia me ajudar, né? Mas o Senhor está dizendo, não. Sou eu que não permito nem ela ver como você tá. Nem ela se tocar que ela poderia te ajudar. Porque quem vai te ajudar sou eu, no tempo certo. Por enquanto eu tô usando essa situação para te preparar para viver muito mais do que essa pessoa poderia fazer. Muito mais do que fulano poderia te ajudar financeiramente, eu vou fazer por você. Outra coisa que o Senhor me mostrou. Muitas vezes nós, seres humanos, olhamos, os nossos olhos, eles veem a aparência. Então, a gente vê uma pessoa bem financeiramente, a gente pensa o quê? O Senhor tá abençoando ela. Mas muitas vezes não é isso. Nabal era uma pessoa ruim, rude. Ele poderia... Se na Bíblia não tivesse falando que ele era ruim e rude e tivesse falando só que ele tinha muitos bens, que ele era muito rico, talvez nós, com os nossos olhos humanos, poderíamos olhar e falar assim, Deus que estava abençoando ele. Mas não era o Senhor que tinha abençoado Nabal. Nabal não era sábio, Nabal era tolo, Nabal não cuidava da sua mulher. E isso é que o Senhor quer nos ensinar hoje. Para o Senhor o que importa de verdade não é o que a gente vai ter aqui na terra. Sim, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar uma casa melhor, Ele quer nos dar um carro melhor, Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente seja rico sim. É mentira do diabo que Deus quer que a gente seja pobre. É mentira do diabo que ser humilde é ter a roupa pior do mundo. É mentira do diabo isso. Mas para Deus o mais importante, antes de você ter tudo que Ele quer te dar, é você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Não adianta você chegar lá na frente, você chegar lá no tempo de viver o propósito, de estar bem, de estar na casa própria que Ele te prometeu, de estar no emprego maravilhoso que Ele te prometeu, de prosperar financeiramente que Ele te prometeu, e você não ter o caráter formado, e você não ser parecido com Jesus, como Ele quer que você seja. Então hoje, se o seu questionamento é, Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou passando por essa perseguição? A resposta do Senhor é, eu estou moldando o seu caráter. E agora você tem nesse deserto que você está vivendo duas opções. Ser flexível, deixar o Senhor te moldar. Pegar, falar, Deus, eu tô vivendo isso, eu vou aceitar, eu não vou bater boca, eu não vou me defender, eu não vou correr atrás de mostrar para as pessoas que eu tô certa, eu vou deixar tudo nas suas mãos. Aquela pessoa que tem inventado mentira, Pai, doeu, Pai. Conta pra Deus, fala pra Deus, não guarda pra você não, conta tudo pra Ele, mas não tenta se defender. Viva o deserto, seja flexível, aceita o Senhor te moldar, aceita o Senhor moldar você. Ou você pode ser que nem Nabal, que era duro, não queria saber da opinião de ninguém, ele só vivia aquilo que ele queria e pronto, para ele sempre estava certo. Então, independente se o Senhor falar para você assim, ei, fica quieto, deixa que eu vou te defender depois, você não aceita. Sabe aquela pessoa que tem orgulho de falar bem assim, eu não levo desaforo para casa? O Senhor tá dizendo para você hoje,
se você quiser passar por esse deserto vivo, que é o quê? Se você quiser passar por esse deserto e chegar na terra prometida e viver a promessa, aceite o desaforo e leve para casa. E entrega nas minhas mãos, porque essa perseguição não vem dessa pessoa. Essa perseguição vem do inimigo que quer te levar para o inferno, que quer fazer você ficar tão ferido, tão ferida, que não vê mais nada, só vê a ferida. Não vê o Senhor agindo em você, porque o Senhor vai te moldar, você querendo ou não. Se você não deixar ele te moldar, você já viu aquele povo fazendo assim um barro? É igual a gente, né? A gente endureceu demais, a gente quebra. E é pior o processo. Então, permita que o Senhor te molde hoje. Permita que o Senhor trabalhe em você, sabe? Mas não guarda isso pra você não deixa o diabo usar essa ferida contra você. Conta tudo pro seu pai. Conta tudo pro Senhor. E ele vai fazer justiça por você. Assim como no capítulo 25, Deus fez justiça por Davi. Versículo 37 diz: de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher, a Abigail, lhe contou tudo que tinha acontecido, que Davi ia vir para matar Nabal, que ia vir aqui virar aquele fuzuê, que a palavra dele, o tanto que ele era tolo, o tanto que ele era duro, o tanto que ele era ríspido, causou toda aquela confusão. A sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado, como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi não precisou fazer nada. Quem agiu por ele foi o Senhor. Então hoje, repreende esse espírito de inveja que tem influenciado a vida dessa pessoa. Repreende esse espírito de inveja que tem influenciado a tua vida. Pede pro Senhor: Senhor, cura as minhas feridas. Conta pra Deus, fala: Senhor, eu tô vivendo isso. Eu tô vivendo aquilo, falaram mentira de mim, falaram aquilo da minha família, inventaram isso, inventaram aquilo, me trataram mal. Conta tudo pro Senhor, conta tudo, despeja tudo aos pés deles, mas aceita viver o processo, aceita, seja flexível, seja moldável, porque o que o Senhor vai fazer na sua vida vai valer a pena. E você só vai viver o que Ele prometeu quando você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Enquanto você resistir à mão do Senhor, você não vai viver. Você não vai viver o que Ele te prometeu. Davi poderia muito bem ter matado Saul, falado: não, eu tenho uma promessa, então tá, no outro dia ele vai lá, é o seguinte, Deus me ungiu a rei, sai daí do meu trono. Ah, não quer sair? Matava Saul, sai todo mundo daí. Ele não estava preparado ainda. E ele sabia disso, ele aceitou o processo. Ele aceitou ir para o deserto. Ele não matou Saul nas várias oportunidades que ele teve. E o Senhor honrou Davi depois. Então hoje essa palavra é para quem está passando por um deserto. E eu posso dizer de todo o meu coração, eu já fui muito caluniada, fui muito injustiçada. Se levantaram contra mim, tentaram acabar com o meu casamento, inventaram mentiras nas redes sociais, fizeram live para falar de mim, sabe assim, falar coisas horríveis de mim. E o Senhor me honrou. Eu não precisei fazer nada. Hoje as pessoas que fizeram isso têm as consequências delas. E eu vivo a restauração do meu casamento, eu vivo o que o Senhor prometeu para mim, porque eu demorei para entender que eu precisava aceitar o processo de ser moldada. Mas quando eu aceitei, Ele fez. Continua fazendo, porque a gente precisa ser moldada, precisa ser corrigida até o fim das nossas vidas. Mas quando eu aceitei esse processo de que o Senhor é soberano, eu não mando em nada, é Ele quem manda em mim. E o melhor, sabe esse ser soberano, esse Pai maravilhoso, Ele é o nosso Pai. Ele não vai fazer mal nenhum para nós, Ele vai usar tudo para o nosso bem. Então se posiciona, conta sim para Deus, mas seja flexível. Aceita esse deserto, que o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Se puder, deixe seu like, seu comentário e que o Senhor te ajude, porque eu sei que passar pelo deserto é horrível, mas vai valer a pena, porque você está sendo guardada e cuidada pelas mãos do Senhor. Não olhe para os nabals ao seu redor. Não olhe para as pessoas que aparentemente estão melhor que você, porque o que interessa para o Senhor é o caráter, é quem você está se tornando e não o que você tem. Amém?